Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência como tia de UTI. A minha irmã descobriu durante os exames de pré-natal que a minha sobrinha tinha uma cardiopatia congênita bem preocupante e a cada exame que ela fazia descobria-se um pouquinho mais sobre o probleminha da minha sobrinha Gabi. Na minha cabeça, logo que a Gabi nascesse, ela seria transferida da maternidade para o hospital Pequeno Príncipe. Lá ela sofreria uma cirurgia, ficaria 2, 3 dias na UTI e depois iria para um quarto, ficaria por um período, mais alguns dias, e com talvez 15 dias de vida ela já estivesse em casa, né? Para que nós pudéssemos visitar, pegar no colo, enfim. Mas, resumindo, nada disso aconteceu, porque infelizmente a Gabi precisou de quase 5 meses internada e isso para nós foi muito difícil. Foi realmente uma surpresa assim bem delicada para todos os familiares e amigos, né? Todos nós sempre orando muito, emanando energias para que a Gabi ficasse bem e tivesse êxito no seu tratamento. Graças a Deus, hoje a Gabi está ótima, né? Eu chamo ela de meu milagrinho, porque realmente a força dela em lutar pela vida é um exemplo muito grande que todos nós carregamos. Todos da família, todos os amigos que na época se envolveram e acompanharam toda essa situação. Então, quanto a garra da Gabi, quanto a. Eu não sei, esses bebês mesmo recém-nascidos, eles têm muita força, eles têm uma vontade de viver que é muito difícil de a gente expressar, né? Mas o que eu queria contar de talvez relevante aqui como tia de UTI, em primeiro lugar é isso, né? Que a gente cria uma expectativa que está totalmente fora do nosso controle e que muitas vezes não acontece, né? Como eu já citei aqui, a realidade foi muito diferente do que a gente imaginou. Mas eu acompanhei de longe, mesmo sendo minha sobrinha, eu acompanhei de longe essa situação, porque eu estava envolvida em cuidar dos meus filhos, né? Porque eu tenho um casal de gêmeos, e aí também estava cuidando da filha mais velha, da minha irmã, e me dividindo também com o trabalho, enfim, escolinha deles, leva atrás, né, muitas outras coisas. Então, tudo que eu acompanhava da Gabi era através dos olhos da minha irmã, que estava quase sempre no hospital, no lactário, tirando leite para doar, porque levou muito tempo para a Gabi poder receber o leite dela. Ela sempre muito cansada, obviamente. E a gente, muitas vezes eu falei para ela, falei, larga a mão de ficar sonhando em amamentar a Gabi, você precisa descansar, isso está sendo desgastante para você. Para de ficar tirando leite com essa bombinha. Ela teve também, esqueci o nome, mas ela teve lá um certo empedramento no seio, né? Isso também ela tinha dor, enfim, mas doava muito leite. Uma época foi doado no Hospital Evangélico, né? Agora é Mackenzie, enfim. Diversas situações que eu mesma falei para ela que eu achava que ela estava se empenhando demais por uma coisa que eu achava que não iria acontecer. Porque quando a gente achava que a Gabi ia ter alta da UTI, vinha uma febre, vinha uma infecção que não sabia do que era, até descobrir, e tira a sedação, coloca a sedação de novo, né? A Gabi, a primeira cirurgia dela foi uma cirurgia de mais de 6 horas, né? Onde a gente ficou assim numa agonia enorme.
Ela ficou com o peito aberto por alguns dias após essa cirurgia para que o coração se adaptasse, né? Tivesse espaço para esse novo funcionamento após a cirurgia. As primeiras horas super delicadas, cada segundo importava. Então, a determinação da minha irmã foi a minha maior lição, porque em momento nenhum, ela perdeu as esperanças de que daria realmente tudo certo com tudo aquilo que a Gabi estava passando. Por diversas vezes eu chorei, tendo a certeza de que não, agora ela não vai aguentar. Eu perdi a esperança, eu perdi a fé, chorava. E aí daqui a pouco, não, mas eu não posso me desesperar, a gente tem que continuar rezando, ela aguentou até aqui. E aí, né, depois dessa primeira cirurgia, descobriram outras coisinhas, ela teve que fazer mais cirurgia. Enfim, foram assim meses muito difíceis, mas de extremo aprendizado em vários sentidos. E realmente é o que eu falo para vocês, a maneira como a minha irmã encarou essa situação, eu tenho certeza absoluta que fez toda a diferença, toda a diferença. E ela mesma disse que se em algum momento Deus achasse que teria que levar a Gabi embora, ela teria fé para acreditar que tinha que ser dessa forma. Então, assim, a fé dela, eu acho que foi o que. Eu acho não, eu tenho certeza. Foi o que manteve a Gabi lutando, a Gabi viva, e a Gabi conseguindo superar todos esses obstáculos. A maneira como a minha irmã conduziu a conversa com médicos, com enfermeiros, com técnicos em enfermagem, com pessoas da limpeza, enfim, com todas as pessoas que ela se envolveu durante esses mais de 4 meses, eu também acho que fez toda a diferença. Então, assim, eu indico que outras mães que passam por situações de terem seus filhos numa UTI ou que já tiveram, vale muito a pena ler esse livro, Mães de UTI Dando Voz ao Coração, porque traz muitos ensinamentos, né? Não só a história da minha sobrinha, mas todas as histórias vão mexer muito com quem já passou ou passa ou vai passar por esse processo, então eu acho que pode ajudar muito nesse sentido. Eu acho que esse livro realmente pode ser luz na vida de muitas mães, familiares e amigos de pessoas que passam por isso. É uma coisa que ninguém quer, mas que muitas vezes é necessária, né? E eu fui uma única vez na UTI visitar a Gabi. Ela tinha passado por essa cirurgia, onde ela ficou com o peito aberto. E o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital gigantesco. Eu só tinha tido uma única experiência lá dentro, onde uma amiga minha acabou internando um bebê dela lá, porque ele tinha nascido muito prematuro em outra cidade, acabou vindo para o Pequeno Príncipe. Depois ele ficou bem, ele foi para sua casa, aí ele acabou sendo internado de novo. E se eu não me engano, entre 10 e 11 meses ele acabou falecendo lá no Hospital Pequeno Príncipe. Então, eu fui de madrugada para lá assim que ela me ligou. Foi uma situação assim muito triste que eu nunca vou esquecer. E aí, o meu segundo contato no hospital foi nessa situação, né, da minha sobrinha. E eu fui visitá-la, como eu disse, uma única vez, e o hospital é imenso, né? Quem conhece sabe. E nós subimos escadas, andamos de elevador. Ela estava na UTI cardio naquele momento. E a gente entrava em corredores, saía de corredores, passava na frente de salas, passava na frente de UTIs, de centro cirúrgico, e cruzava com muitas pessoas nos corredores, muitas crianças. Crianças que era nítido que estavam ali com doenças graves, crianças que, até onde eu fiquei sabendo, nasceram, foram para o Hospital Pequeno Príncipe e de lá nunca saíram,
crianças que estão lá há anos, e isso deve acontecer em vários hospitais do nosso país e do mundo. Então, assim, eu fiquei chocada com uma realidade que eu nunca parei para pensar. Graças a Deus, o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital referência, né? E a Gabi estava lá em boas mãos, isso me tranquilizava, mas foi muito difícil porque eu vi muitas mães ali ao lado dos filhos, né, deitados ali nas macas ou nas camas. Eu vi muitas mães embalando seus filhos no colo e cantando nos corredores. Eu vi mães com filhos, né, na cadeira de rodas. E quando nós chegamos para ver a Gabi, eu já estava emocionalmente destruída. Porque eu não me preparei para nada disso, sabe? Simplesmente eu não parei para pensar. Ah, hoje vai dar certo, vou ver a Gabi no horário da visita da UTI e tal. Mas eu não parei para pensar em absolutamente nada. Nada mesmo. E aí, por conta disso, a hora que eu cheguei de encontro com a Gabi, eu fiquei já já estava assim muito triste, pensando nos meus filhos que graças a Deus estavam com saúde e em casa, pensando naquelas mães, nos pais, enfim, né, no sofrimento daquelas crianças. E eu cheguei lá, fizemos toda a higienização necessária, né? Naquele momento, lógico, graças a Deus não tinha o Covid-19, mas é necessário toda uma paramentação, né? De roupas, tira anéis, brincos, enfim, qualquer coisa assim. Deixa o celular, enfim. Chegamos no leito da Gabi. Eu não sei por que achei que eu não ia ver nada em volta, que eu só ia ver ela mesma. E aí, se eu não me engano, tinham 8 leitos ocupados. Tinham alguns que tinham bebês, outros eram crianças maiorzinhas, assim. E a Gabi muito pequenininha, ela tinha poucos dias, ela tinha sofrido essa cirurgia bastante demorada, né? E ela estava com o peito aberto ainda, mas logicamente ali enfaixada, tal, a gente não via nada. Linda, linda, com uma força, assim, uma expressão super serena, parecia uma bonequinha ali, mas os meus olhos se dividiam entre olhar para ela e olhar tudo que estava acontecendo em volta, sabe? Tinha uma avó que chorava aos pés do leito de um neto e orava, e o menino estava provavelmente ali sedado, acredito eu que tinha passado por uma cirurgia. A minha irmã até me chamou a atenção e falou: ai, não fica olhando, né? Porque as pessoas não gostam. E aí, logicamente, eu me policiei porque aquilo não era por mal, né? Era uma coisa meio instintiva de querer ajudar, até de pegar no colo ou de consolar aquelas outras pessoas que estavam ali, né? Eu vi um bebê também com síndrome de Down e ele estava ali sozinho, não tinha ninguém para visitar, e eu fiquei assim com uma dor no coração, mas a minha irmã me explicou que os pais, né, eram de fora de Curitiba e que só podiam vir uma vez por semana porque trabalhavam muito para pôr comida em casa, tinham outros filhos, né, uma família simples, enfim. Aí nessas horas a gente começa a ver o quanto que a gente é privilegiado, né, porque nós, querendo ou não, estávamos morando na cidade aonde o hospital nos atendia, né, então a gente sempre tem que estar agradecendo muito. Orei muito por todas aquelas crianças ali, familiares. E aí a Gabi estava sedada, né? E até aconteceu uma coisa bem curiosa. A minha irmã começou a cantar para ela. E ela começou a fazer um certo movimento assim com os olhinhos, sabe? Tipo, como se fossem piscadinhas assim, e ela fazia alguns movimentos com a boquinha assim, tipo, sabe? Não sei imitar. E eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, ela tá se mexendo. Fiquei assim, sabe? Aquilo me deu um desespero, porque para mim, sedado é sedado, não sei.
Daí eu falei pra minha irmã muito assustada, assim, nossa, olha, para de cantar, porque ela tá se mexendo, porque sei lá, na minha cabeça, por estar sedada, ela não poderia se mexer. E no fim a minha irmã falou assim, claro, mas ela não tá morta, né? E aí eu lembro assim que eu tive a coragem de encostar o dedo indicador assim na solinha do pé, naquele pezinho tão pequenininho, e aí ela encolheu os dedinhos, sabe, assim, num reflexo natural, né? E meu Deus do céu, meu coração parecia que ia sair pela boca, e a gente ficou ali contemplando ela por volta de 20 minutos, talvez. E ao sair de lá de dentro, muito feliz em vê-la, né, e ver pessoalmente o quanto ela era linda e o quanto ela parecia realmente forte e bem, né, apesar de estar um pouquinho inchada e com todos aqueles tubinhos, todos aqueles aparelhos, enfim. Na saída do hospital, todo aquele movimento, né, para poder sair, é, passando por mais crianças, mais corredores, mais situações, é, enfim, foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu chorei a noite inteirinha, rezei a noite inteirinha. No outro dia eu não tive condições para levantar para ir trabalhar. Aquilo para mim foi avassalador. Foi a única experiência que eu tive com a Gabi lá dentro do hospital. Depois disso, acabei vendo a Gabi só depois que ela saiu. E realmente isso me mostrou o quanto a minha irmã estava sendo ainda muito mais forte do que eu imaginava, né? Depois dessa situação, ainda teve um período muito longo lá dentro do Pequeno Príncipe. E eu lembro nitidamente que eu vi a minha irmã só 2 ou 3 vezes, assim, muito abalada emocionalmente, porque nós estávamos juntas aqui no mesmo apartamento. Então eu a via todas as noites quando ela chegava bem tarde do hospital. E 2 ou 3 vezes eu a vi chorar, que eram quando companheirinhos da Gabi do TI, né, faziam a sua passagem. Eles faleciam. Nesse momento, sim, aí ela se abatia, ela chorava, mas fora essas situações, independente do que acontecia com a Gabi, muitas vezes as notícias eram muito preocupantes e muito difíceis. Em nenhum momento a minha irmã se deixou contaminar ou contagiar com probabilidades ruins, enfim. A fé dela realmente moveu montanhas, manteve a Gabi conosco. Graças a Deus, hoje a Gabi é uma menina linda, que é muito feliz, é luz em nossas vidas, na nossa família, né? E logicamente, conforme a idade dela avance, ela vai ter que fazer alguns procedimentos no coração, mas são coisas simples. Ela vai fazer 3 anos e ela tá muito bem. E esse aprendizado todo que a Gabi e a minha irmã deixaram, certamente quem foi tocado por essa história vai levar para sempre. Então, com esse relato aqui um pouquinho longo, mas muito sincero e tentando ser o mais clara possível, eu acho que o livro Mães de UTI, sim, pode ser um aporte emocional para muitas pessoas que passam por isso. Então, eu peço até que vocês divulguem esse livro, que adquiram o livro como experiência de vida, que presenteiem as pessoas que vocês acreditam que podem ser beneficiadas com todas essas histórias. Não é um livro fácil de ser lido, pelo fato de que existem histórias muito difíceis, né? É um livro que a gente se emociona, que a gente chora, que a gente ri, que a gente fica triste, que a gente fica um pouquinho assim deprimido, né? Porque a gente se coloca no lugar das pessoas, são histórias extremamente reais, mas é um livro que pode mostrar visões de mundo
que muitas vezes a gente nem imagina que existem, né? Eu tive muitas lições com tudo isso e eu acredito que muitas pessoas também podem ter, mesmo não passando na pele, mas através da leitura do livro. Então, tá aqui o livro, essa capa linda, né? Tão um desenho tão sensível, né? E eu espero que esse livro atinja o seu objetivo. Eu sei que para muitas pessoas ele já fez muita diferença. Eu sei de relatos maravilhosos em relação a esse livro. E eu espero que vocês aí tenham tido paciência de me escutar um pouquinho e levar alguma coisa de bom aí dessa história toda, né? Fiquem todos com Deus e espero que a gente possa estar junto novamente aí, talvez num outro momento, num outro relato. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço.